todos os dias as tensões no Oriente Médio só aumentam, o último ataque terrível do Hezbollah contra Israel fez a situação ficar ainda mais tensa. Em resposta, Israel começou a realizar operações em uma escala muito maior, atingindo quase todo o Líbano. As forças de defesa de Israel, IDF, focaram em controlar as bases e túneis secretos do Hezbollah, especialmente no sul do Líbano. O objetivo dessa tática é dificultar a movimentação dos terroristas e enfraquecer a infraestrutura do Hezbollah. Bagia, responsável pelo lançamento de drones e mísseis do grupo, foi o alvo da aviação israelense. Ele ocupava uma posição importante na unidade aérea, que lançava foguetes e coordenava as atividades com drones no norte do rio Litani, no Líbano. Antes de passarmos para os próximos assuntos, por favor, curta o vídeo. Nossa equipe se esforça bastante na produção e o aumento de curtidas ajuda muito a proteger nosso canal. Inscreva-se também para não perder as novidades e ative as notificações para ficar por dentro dos assuntos mais quentes e conteúdo exclusivo preparado por nossa equipe. Vamos conferir as últimas notícias. A derrota de Bagia foi um grande golpe para a capacidade de ataque aéreo do Hezbollah. As manobras estratégicas de Israel contra as defesas aéreas do Hezbollah incluíram essa operação. Ao mesmo tempo, a 228ª Brigada da 91ª Divisão do IDF continuou com operações precisas no sul do Líbano, atacando pontos importantes da rede subterrânea do Hezbollah. A brigada encontrou vários túneis e instalações subterrâneas do Hezbollah. Muitos desses túneis eram usados como bases para planejar e realizar ataques furtivos contra Israel. Dentro dos túneis foram descobertas munições e materiais logísticos, mostrando que o Hezbollah estava se preparando para grandes ofensivas. Durante as operações, os soldados israelenses realizaram ataques aéreos contra mais de 100 alvos vitais e eliminaram dezenas de membros do Hezbollah. Israel intensificou suas operações contra o Hezbollah, focando em destruir posições antitanque, lançadores de foguetes e esconderijos subterrâneos. As Forças de Defesa de Israel, IDF, realizaram uma operação bem-sucedida ao encontrar e destruir um grande depósito de armas do Hezbollah, escondido em uma casa no sul do Líbano. Esse arsenal subterrâneo era o alvo principal da operação, que aconteceu logo após o grupo terrorista lançar 50 foguetes contra a cidade de Safed, no norte de Israel. Israel também emitiu ordens de evacuação para evitar vítimas civis e atacou Beirute durante a noite com a intenção de continuar os bombardeios por vários dias. Washington expressou preocupação sobre a escala dos ataques, especialmente após recentes combates entre militantes e forças do Hezbollah no sul do Líbano. Aviões israelenses teriam realizado 2 ataques contra bastiões do Hezbollah ao sul de Beirute, mirando depósitos de armas subterrâneos. A IDF afirmou que os ataques visaram evitar danos a civis. O exército de Israel informou que, antes de iniciar a operação, tomou várias precauções, incluindo a emissão de uma ordem de evacuação na área. Cerca de 5 horas se passaram entre o ataque com foguetes do Hezbollah, que atingiu a cidade de Safed, no norte de Israel, e o ataque israelense a Beirute. Durante o ataque, cerca de 50 projéteis foram disparados, segundo o exército. A cidade relatou que 2 pessoas que se abrigaram em refúgios foram hospitalizadas com ferimentos leves. Um dos foguetes atingiu o jardim de uma casa, causando danos menores. No último confronto entre Israel e Beirute, ocorrido na quinta-feira, várias construções de um bairro densamente povoado foram destruídas e 22 pessoas foram neutralizadas em 2 ataques perto do centro da cidade. A figura do Hezbollah, o Afik Safah, foi o alvo de um ataque, de acordo com a mídia hebraica e árabe. Embora Safah aparentemente tenha sobrevivido, as Forças de Defesa de Israel, IDF, não fizeram comentários sobre o ataque. Essas revelações trouxeram à tona
as táticas do Hezbollah de ocultar seu poder militar em áreas civis, a capacidade operacional do Hezbollah começou a se deteriorar significativamente devido à exposição de sua rede secreta e aos ataques contínuos que visam suas infraestruturas subterrâneas. Esses ataques israelenses estão minando a influência militar do Hezbollah no Líbano e prejudicando sua capacidade de realizar operações futuras. Além disso, Israel está focado em enfraquecer a resistência do Hezbollah, frustrando suas tentativas de atacar o território israelense. Agora, Israel está prestes a iniciar uma fase de retaliação direta contra o Irã, o que pode desestabilizar ainda mais o delicado equilíbrio no Oriente Médio, segundo 2 funcionários. Os Estados Unidos declararam que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu notificou oficialmente que Israel está pronto para atacar alvos iranianos. Essa declaração é vista como um dos sinais mais claros de que Israel pode estar preparando uma ação militar direta contra o Irã. Netanyahu continua consultando o comandante das Forças de Defesa de Israel, Herzi Halevi, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e altos funcionários de segurança e inteligência para coordenar esse possível ataque estratégico. A presença militar dos Estados Unidos na região também está sendo reforçada, o que indica uma preparação para apoiar Israel caso o Irã realize um novo ataque em maior escala contra o país. A administração Biden enviou um avançado sistema de defesa aérea de alta altitude para a região, projetado para repelir mísseis balísticos. Esse sistema é considerado uma das mais sofisticadas instalações de defesa aérea e forças americanas estão posicionadas na área para operá-lo. Washington e Israel estão em conversas contínuas para garantir uma coordenação eficaz em caso de um confronto com o Irã. Além dessas medidas, fontes próximas a Teherã indicam que o Irã também está elaborando planos para um possível contra-ataque. As represálias a ataques israelenses parecem inevitáveis. O Irã afirmou que se o ataque israelense for limitado, a tensão pode diminuir. No entanto, muitos analistas acreditam que isso só intensificará o conflito. O Irã tem capacidade de retaliação por meio de seus aliados regionais, como o Hezbollah, além de forças estacionadas na Síria e no Líbano. Recentemente, tanto o Hezbollah quanto o Irã foram alvos de operações israelenses com o apoio evidente dos Estados Unidos. Um dos destaques foi a implantação de um navio com tecnologia avançada pelos Estados Unidos na fronteira entre Israel e Líbano. Essa operação envolveu a destruição de bunkers subterrâneos iranianos no Líbano, usando ondas sísmicas artificiais criadas pela tecnologia de ARPA, durante uma operação que durou cerca de 45 minutos. Muitos desses bunkers serviam como esconderijos de membros do Hezbollah, que foram severamente atingidos. Além disso, houve explosões dentro dos túneis, causando grandes danos à rede militar e logística do Hezbollah. A capacidade de retaliação da organização foi significativamente reduzida. Fontes de segurança afirmam que essas operações mostram as intenções de Israel de aumentar sua influência, especialmente na frente oriental, e consolidar sua posição estratégica em relação ao Líbano e ao Hezbollah. Além de ser uma medida defensiva, a retirada de minas terrestres pelo exército israelense e a construção de novos obstáculos na zona desmilitarizada que separa os altos do Golã da Síria também buscam mudar a dinâmica da área. Essa ação sinaliza que Israel planeja ampliar suas operações contra o Hezbollah na fronteira com o Líbano, indo além de suas atuais posições. Essas mudanças podem ser parte dos esforços de Israel para expandir sua influência e combater o Hezbollah, especificamente na frente oriental. Reduzir a área em que o Hezbollah pode operar livremente reforçaria a posição estratégica de Israel na fronteira libanesa. Analistas militares afirmam que qualquer ação nesse sentido prejudicaria as operações de infiltração do Hezbollah e possíveis violações de fronteira.
O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, afirmou que Washington se opõe à campanha israelense como evidenciado nos eventos recentes em Beirute. Em resposta a perguntas sobre a campanha israelense, ele destacou a preocupação dos Estados Unidos. Embora autoridades israelenses neguem ter aceitado tal pedido, o primeiro-ministro interino do Líbano, Nahib Mikati, declarou que soube da Casa Branca que Israel diminuiria seus ataques contra Beirute. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel informaram na quarta-feira que o 98º Batalhão de Paraquedistas destruiu mais de 140 alvos do Hezbollah em mais de 50 localidades no Líbano no dia anterior, resultando na morte de dezenas de combatentes do grupo. Segundo o exército, os ataques aéreos e os confrontos diretos eliminaram lutadores do Hezbollah e destruíram armamentos direcionados às comunidades no norte de Israel. As tropas da IDF também encontraram e destruíram mísseis antitanque, granadas, lançadores de foguetes e outras armas, além de armazéns de munições, tanto aéreos quanto subterrâneos. Essa intensificação dos ataques contra o Hezbollah ocorreu após a quase completa destruição da cúpula da organização. A invasão terrestre de Israel no Líbano começou em 30 de setembro, durante um aumento das hostilidades, enquanto Israel focava em alvos militares no norte. Esse contexto culminou no surto da Guerra de Gaza em 7 de outubro de 2023, quando milhares de terroristas liderados pelo Hamas atacaram o sul de Israel, resultando na morte de mais de 100 pessoas e no sequestro de outras 251. Um dia depois, as forças comandadas pelo Hezbollah começaram a atacar cidades fronteiriças e instalações militares quase diariamente. O grupo terrorista afirmou que suas ações eram em apoio a Gaza. No último ano, 28 civis foram mortos em ataques ao norte de Israel, enquanto 38 israelenses das Forças de Defesa de Israel, IDF, perderam a vida em combates no Líbano e em operações subsequentes. De acordo com o governo libanês, pelo menos 2.300 pessoas morreram no Líbano devido aos ataques israelenses, principalmente nas últimas semanas. A IDF, por sua vez, afirma que entre os mortos estão pelo menos 960 membros do Hezbollah. Em resumo, a situação no Oriente Médio continua a ser complexa e tensa, com Israel intensificando suas operações contra o Hezbollah e o Irã, em resposta a uma série de ataques e provocações. À medida que as hostilidades aumentam, a possibilidade de um conflito mais amplo se torna cada vez mais real. As ações de Israel, que incluem ataques a alvos estratégicos no Líbano e a construção de defesas na fronteira com a Síria, visam não apenas neutralizar a capacidade de ataque do Hezbollah, mas também proteger a segurança de suas fronteiras. O panorama se torna ainda mais complicado com o envolvimento de forças externas e a crescente tensão entre os Estados Unidos e o Irã. O resultado dessas operações e a resposta do Hezbollah poderão moldar o futuro da região, influenciando não apenas a segurança israelense, mas também a estabilidade do Líbano e de seus vizinhos. Esperamos que, com o tempo, as soluções pacíficas prevaleçam sobre a escalada do conflito, permitindo que as populações da região vivam em segurança e harmonia. Acompanhe nosso canal para mais atualizações sobre essa e outras questões relevantes no Oriente Médio. Agradecemos por sua atenção e esperamos falar com você em breve.